queridos colegas, agora nós estamos no tema tipo de movimentações dentárias com alinhadores. E aqui nós temos aí então essas imagens referenciando um taipodonte, movendo então o dente com os alinhadores. Entendam que a movimentação ortodôntica independe se vai ser um braquete estético, um alinhador, se será um elástico, uma mola, o dente não sabe quem faz força. Então, nós temos que entender que teremos uma área, então, de pressão e uma área de liberdade de movimentação com os alinhadores. Quando não temos esta área de liberdade, temos um impedimento de movimentação. Então, a nossa relação, então, podemos observar aí, no primeiro tipo de movimentação, inclinação descontrolada. Então, a força do dente vai promover uma mudança para lingual. Porém, o alinhador não tem controle nenhum. Vocês podem observar na parte lingual desse dente que o alinhador não tem nenhum contato. Significa que vai ocorrer uma força e a raiz e a coroa se movimentarão em sentidos opostos. No entanto, já numa outra relação da inclinação controlada, nós podemos observar que nós temos um alívio lá na incisal na lingual e um alívio na cervical por vestibular. Então, teremos uma área de pressão na cervical lingual e na vestibular incisal. Então, teremos então uma inclinação controlada. Então, eu tenho a inclinação da raiz e da coroa, mas de acordo com o projeto do ortodontista. Então, é uma movimentação chamada de controlada. A outra movimentação que temos, então, número 3, é a movimentação radicular, que é muito parecida com quando fazemos o torque dentro do braquete. Então, teremos uma força também na incisal vestibular e na lingual cervical. Com isso, teremos, então, uma área de pressão cervical e uma área de pressão na incisal vestibular. Lembrando que é possível que haja o controle por meio tanto das placas feitas pelo CAD/CAM como pelo ortodontista. No caso do ortodontista, devemos fazer o abaulamento e a bolha, que será orientado então nos capítulos à frente. Teremos então uma movimentação radicular parecida com o torque que damos dentro do braquete. A outra possibilidade, então, é que tenhamos um movimento de translação, na qual o dente se movimenta de corpo, tanto coroa como raiz faz uma movimentação sem inclinação, em que o centro de rotação desse dente estará lá no infinito. Eu não consigo observar, então, essa relação de rotação. Então, a movimentação será controlada de acordo com a condição da placa. Nessa hora, a placa toca todo o dente, fazendo com que tenha contato tanto na vestibular como na lingual, porém, uma relação de força para a lingual controlada para que não tenha, então, uma inclinação. No caso dos homemade, devemos fazer, então, ajustes pequenos e controlados na força. No caso dos CAD/CAM, as próprias placas já vêm trazendo então o dente como se fosse totalmente abraçado e a movimentação dele é coroa e raiz. A última movimentação que temos é a movimentação de rotação, em que será somada então força, attachment e teremos como resultado a movimentação. Então, isso se usarmos os alinhadores CAD/CAM. Caso contrário, usaremos então o homemade, as placas feitas pelo protético. Então, teremos que ter no dente, por vestibular e por lingual, como vocês podem ver nesta imagem, uma marcação, um abaulamento ou um botão que possa virar um gancho, né? E aí teremos que ter a ativação pela bolha, feita com um alicate ou colado um botão, como nós falamos. Fazemos um corte, então, na placa, para que possa, então, não interromper ou interferir ou descolar os acessórios que serão colados no dente. Então, colamos um na lingual, outro na vestibular, para que o elástico, então, seja trabalhado de forma a realizar um binário de força. Então, vocês estão vendo aí uma condição de trabalho em que a ortodontia em si não sofrerá mudança nenhuma, a não ser no tipo de movimentação que teremos. Então, aprender ortodontia, conhecer as movimentações ortodônticas é fundamental, mesmo que façamos com os sistemas CAD/CAM,
feito aí Smart Aligner, Smart Solution, Correct Aligners ou Invisalign ou outras marcas aí Open Aligners, nós temos que ter conhecimentos ortodônticos.